Vamos dar sequência aqui. Como nós vamos trabalhar com protocolo de comunicação stateful, tá? Porque na sequência, quando nós trabalharmos com web service, nós vamos trabalhar com stateless. E é preciso, pelo menos uma vez na vida, trabalhar com stateful, tá? A gente vai precisar utilizar uma representação dos estados. Lembram da questão dos estados lá, daquela, voltem aí qualquer coisa depois, do exemplo aquele do servidor, do cliente que se autentica no servidor e fica guardado lá o estado que ele está autenticado e tudo mais, tá? Acontece que ao longo do tempo, né, leio depois isso aqui, ao longo do tempo, pode ser que uma comunicação entre um cliente e um servidor, elas possam ter mais de um estado necessário, tá bom? Então, por exemplo, numa transação, numa compra, numa loja virtual, né? Eu tenho o estado onde o cliente se identificou, o estado onde ele escolheu os produtos, o estado onde ele finalizou a compra e um estado onde ele realmente pagou o produto, né? E aí vocês percebem que cada um desses estados depende do outro para chegar, para pular de um lado para o outro, né? Por isso que nós vamos utilizar uma máquina de estados aqui, tá bom? A máquina de estados, vocês podem procurar em máquina de estado infinita, se acaso tiver alguma dúvida, ou me procurar. Mas como é que ela funciona? Aqui tem um exemplo, tá, de uma catraca aqui, né? Aonde uma catraca ela pode estar fechada ou ela pode estar aberta. Isso aqui, cada uma dessas bolinhas é um estado, tá? É um estado que representa aonde, no nosso caso aqui, a comunicação entre os dois processos, tá? Processo cliente-servidor ou peer-to-peer, tanto faz. Essa comunicação aqui, aonde que essa comunicação aqui está, ou seja, qual é o estado, qual é a parte lá stateful dela, né? Qual é o estado daquilo que aconteceu antes, como é que está a situação. Cada estado aqui representa, então, um conjunto de informações. Então, por exemplo, se eu tivesse lá alguma coisa do tipo assim, tá? Que nem o exemplo que a gente fez antes lá. Autenticado e não autenticado. Dois estados, tá? Quando o cliente chegou lá na comunicação, ele estava nesse estado aqui, tá? Vou fazer só um bonequinho aqui, mas lembre-se que é sempre um processo, tá? Para ele sair do autenticado e não autenticado e para autenticado, tem que acontecer alguma coisa aqui. Esse acontecer alguma coisa aqui é uma transição. Como nós estamos tratando de protocolo de comunicação, essa transição ela sempre vai ser uma mensagem, tá? Então aqui, da mesma forma que eu tenho, qual mensagem que foi aqui? Foi a mensagem dele fazendo uma autenticação, um login, por exemplo, aqui, né? E que foi bem sucedido. Então a mensagem de login bem sucedido foi a que transacionou a comunicação entre os dois processos de não autenticado para autenticado. Quando ele fizer um logoff e esse logoff for aceito, né, ela vai gerar uma outra transição que vem para não autenticado. Quando ele está não autenticado, ele desliga, ele sai, fecha a comunicação. Isso aqui sai, uma mensagem de saída aqui, que vai para um outro estado, que pode ser um estado final, um estado de sair, tá? Eu sempre tenho um estado inicial, que eu vou botar um asterisco aqui, e um estado final, que eu vou botar uma cruzinha aqui, tá? Que é onde começa a comunicação e é onde termina. Posso ter mais de um estado final? Posso ter mais de um estado final. Posso ter mais de um estado inicial? Acho que não, tá? Melhor manter um estado só. Então a máquina de estados é uma coisa muito utilizada na computação, né? Para gerenciar qualquer estado, quando tem robótica,
comunicação entre sensores, essa coisa toda, sempre vai ter que ter isso aqui. Porque, por exemplo, como é que eu sei lá num robô se eu posso mandar... O robô, pensa um robô que anda, tá? Como que eu posso mandar ele parar se eu não soubesse que ele está andando? Como que eu posso mandar ele andar se ele está parado, sentado, por exemplo? Primeiro levantar e depois andar. Então, os estados vão definir o que aconteceu antes, eles explicam o que aconteceu antes e eles vão definir aquilo que pode acontecer agora para depois, tá? Então, começa no estado, mensagens acontecem, eu transiciono de um estado para o outro, tá bom? Então isso aqui eu vou ter que utilizar no meu protocolo para que eu consiga saber quais são as mensagens possíveis num determinado estado. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que nesse autenticado aqui o cara pudesse, então, mandar um arquivo, tá? Ou mandar um oi para a galera aqui, para todo mundo que está no servidor, tá? Essa mensagem aqui de oi, né? Ela só pode acontecer... Opa, vamos apagar, escrever direito aqui. Ela só pode acontecer quando eu estou no estado autenticado. Como que eu sei disso? Porque está aqui no meu diagrama. Oi, quando acontecer um oi, o cara mandou um oi, ele só pode... essa mensagem só pode ser processada pelo servidor, pensando numa comunicação cliente-servidor, se acaso esse cliente já estiver autenticado, o diagrama de comunicação dele estiver autenticado. Então ele vai poder mandar oi para a galera. Se acaso ele mandar um oi e ele está não autenticado, a resposta que eu tenho que dar para ele é de que essa mensagem é inválida ou não está autorizada, né? Então esse diagrama aqui é muito útil porque ele vai me dizer o que pode acontecer. Eu posso ter uma transição, por exemplo, estou meio pouco criativo agora, tá? Posso mandar um olá também. Eu posso ter uma transição de um estado para ele mesmo, né? Então sempre transição são mensagens, né? Que pode acontecer no nosso protocolo. E os estados são os estados mesmo que daquela comunicação entre um processo e outro. Importante colocar sempre um processo para outro, eu vou ter que ter um diagrama. Tenho lá um modelo onde eu tenho um servidor, que é bastante comum, né? E tenho vários clientes. Tá? Aqui na minha... Aqui é um N, tá? Aqui é um N. Vários clientes aqui na minha... conectados a esse servidor. Então, para cada um desses clientes, né, o servidor obrigatoriamente ele tem uma thread aqui, tá? Lembra os threads lá do sistema operacionais? Ele tem uma thread que é um processo leve para guardar a comunicação entre cada um desses caras aqui, né? E aqui também, no lado do servidor, eu vou ter o estado daquela comunicação em memória, uma variável que vai guardar qual é o estado, tá? Ou então alguma outra coisa um pouco mais sofisticada, mas geralmente é isso, já resolve, tá bom? Seguindo aqui. Então, acho que tá aí aquilo que eu falei, qualquer coisa vocês pausem aí e leiam de novo, né? Aqui tem um outro exemplo usando o login, então aqui do que acaba podendo acontecer, o que acontece, por exemplo, numa operação de login, né? O cliente entrou, está conectado, né? Ele não se autenticou no sistema ainda, né? Quando ele vai mandar um login para o servidor. Mandou um login para o servidor deu um login reply ok, dizendo que ele está autenticado. Quando isso acontecer, eu vou trocar o estado da comunicação com aquele cliente de conectado para autenticado. Vou fazer a transição para cá. Está aqui autenticado. Ele pode mandar um monte de mensagem aqui que não trocou o estado. Por exemplo, se o servidor for um servidor de previsão do tempo, ele fica me pedindo previsão do tempo para amanhã, para tal lugar. Previsão do tempo para depois da manhã, para outro lugar. Fica pedindo um monte de coisa aqui. O servidor responde, mas ele mantém autenticado. Quando ele der um logout e o servidor responder logout ok, então isso aqui indica que aconteceu uma mensagem que o meu diagrama está prevendo que deve ocorrer a transição de estado. Então eu vou transicionar o estado daquela comunicação de autenticado para conectado. Isso aqui pode estar pensando uma coisa super complicada lá, mas geralmente é um negócio assim, eu tenho lá uma variável estado que inicia com, por exemplo, conectado, né? Quando que aconteceu esse negócio autenticado, eu vou lá no estado, atribuo autenticado. Quando saiu, atribuo de novo conectado. Foi embora, atribuo
ou sair. Tá? Então parece uma coisa um pouco mais complexa, mas na prática pode ser uma variável isso aqui que o servidor tem para manter. Por que o servidor? Porque é o servidor que vai, na arquitetura cliente-servidor, é o servidor que vai gerenciar a comunicação, que vai dizer para o cliente o que ele pode e o que ele não pode fazer. Posso guardar no cliente também? Posso. É peer-to-peer? Peer-to-peer é um pouquinho diferente, provavelmente os dois vão ter que ter esse diagrama aqui e vão ter que se conversar entre si para realizar essas trocas aqui. Como a gente viu, a arquitetura peer-to-peer é uma arquitetura um tanto quanto mais complexa do que a cliente-servidor. Tá? Então aqui para fechar a brincadeira, eu tenho um exemplo aqui, né, de como que eu amarro as mensagens possíveis no meu sistema com os seus estados. Então, para cada mensagem, cada estado que eu tenho aqui, e eu vou fazer uma relação estado-mensagem, todos os estados e as mensagens que são possíveis naquele estado, e quando a mensagem acontece, o que ela faz de fato e para qual estado ela transiciona. Então, por exemplo, conectado fez login, trata o login do cliente, continua conectado, porque não foi a resposta. Login reply, quando está conectado, autentica o cliente e transiciona ele para o estado autenticado. É a mesma máquina de estados da figura anterior, só que numa tabela, tá? Conectado, né? E aconteceu uma operação importante, mantém conectado, autenticado, né? Ou seja, uma operação importante conectado, ele não faz nada, né? Isso que eu quis dizer aqui, porque ele não está autenticado. Desculpa, volta um pouquinho aí. Está conectado. Aconteceu uma operação importante que ele deveria ter autenticado, não faz nada, mantém ele conectado. Está autenticado, aconteceu uma operação importante, faz a operação, mantém autenticado. Está autenticado, saiu do estado, pediu um logout, né? Seria um logout response aqui, tá? O reply, tanto faz. Aqui está errado. Tá difícil escrever aqui embaixo aqui. A minha mesa aqui, gente, ela depende de onde tá na tela, eu tenho que escrever num cantinho aqui, fica pior ainda, tá? Dá para entender o que é um response, né? Que vale a intenção, né? Que horror. Ai, que vale a intenção, que vale a gente dar uma risada um pouco na cara do outro. Isso faz parte, tá? Não temos que ficar mal por causa disso. Tá? Então, aqui está uma lógica, qualquer dúvida vocês me procurem, né? Podem responder aqui ou pelo nosso canal lá de comunicação, enfim, de alguma forma que chegue a mim isso aqui, eu posso fazer um outro vídeo explicando. Para finalizar, qual que é a tarefa do dia, tá? Além de vocês descobrirem lá por que é tão importante as aplicações web hoje, principalmente os web services, serem stateless e o que isso tem a ver com a nuvem, vocês vão fazer então um protocolo bastante simples, que é uma simulação de um protocolo num jogo multiplayer, tá? Deixa eu explicar a lógica aqui. Num jogo multiplayer, vocês devem saber melhor do que eu, né? Imagine que eu tenho lá os dois jogadores, tá? Dois ou mais jogadores, tá? Eles iniciam a aplicação desconectados, ou seja, nem autenticados estão. Em algum momento eles vão fazer uma autenticação, né? Eles vão realizar uma autenticação e essa autenticação vai permitir, vamos supor que os dois estejam autenticados, né? Essa autenticação vai permitir que um jogador convide o outro jogador, tá? Para jogar uma partida. E esse jogador ele pode responder sim ou não para essa jogada da partida, e se a partir do momento que eles estabelecerem esse acordo aqui, eles ambos estão jogando um com o outro. Tá? Lembrando que o modelo não é peer-to-peer, é cliente-servidor, então o que eu tenho na verdade é isso aqui, tá? O jogador 1, o jogador 2 e aqui o servidor, e eles só vão poder mandar e receber mensagens do servidor. Porém, o servidor conhece os dois, né? E ele tem como receber, por exemplo, a mensagem do jogador 1 e mandar a mesma mensagem para o jogador 2.
Vocês não vão escrever a lógica da aplicação, nem a sequência como as coisas vão acontecer, mas sim quais as mensagens que precisam existir e o diagrama de estado dessas mensagens para que essa situação aqui seja possível de acontecer, tá bom? Nós vamos precisar disso aqui no nosso trabalho que a gente vai fazer lá mais para o fim da disciplina. Eu espero que tenha ficado ok. Eu tentei não me estender muito, acabei ficando um pouco mais da meia hora que eu queria. Qualquer coisa vocês me procurem mais uma vez e dúvidas aí, enfim, tira um print, fala, sinal de fumaça, qualquer coisa aí. Tamo junto, gurizada, vamos estudar, vamos lá, que essa aplicação aqui, eu garanto para vocês que é um baita portfólio para vocês terem no Git de vocês, no currículo de vocês, tá? Eu não tenho o link aqui agora. Outro dia eu encontrei uma pesquisa falando das aplicações que um estudante poderia realizar e para ter um portfólio para aumentar a empregabilidade, enfim, né? E uma das coisas que estavam lá era justamente isso que a gente está fazendo aqui. Exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Um jogo multiplayer utilizando uma comunicação no nível um pouco mais baixo do que uma comunicação só com banco de dados, web e tal. Exatamente isso aqui, tá? É uma baita aplicação que vocês podem fazer e levar como um portfólio para vocês aí mostrarem para os demais, e também, claro, vocês vão aprender um montão fazendo isso aqui. Garanto para vocês que depois dessa aplicação aqui, aliás, se alguém quiser já ir trabalhando, tá? Se vocês colocarem aqui no Google aqui, tá? Java Sockets, provavelmente vocês vão encontrar os meus vídeos aqui, tá? Não dê bola pra musiquinha, pra produção. E vocês podem ver aqui quanto que, tá? Tenho um certo orgulho disso aqui, tá? Quanto que acabou ajudando um monte de gente, tá? São 7 vídeos aqui, vocês podem começar a assistir já, quem quiser. E aqui eu acabo fazendo uma aplicação aqui, que na verdade foi gravado numa das aulas. Depois que E acho que dá para entender legal como que faz essa programação. Isso aqui a gente aprende basicamente como programar um servidor, a gente aprende como funciona uma aplicação cliente-servidor, a gente aprende como funciona um protocolo, e depois quando vocês forem lá para a vida real, que vocês precisarem fazer um socket, talvez precisem fazer um socket de verdade, ou vocês precisarem fazer um web service, ou vocês precisarem fazer um WebSocket, ou alguma outra com GraphQL, qualquer coisa mais moderna que surgir aí, isso aqui é uma baita base para vocês não vão penar nada, tá? Acreditem em mim, confiem em mim, eu sei do que eu estou falando nesse aspecto aqui, tá? Então, abraço aí, gente, espero que vocês realizem a tarefa, qualquer coisa, tamo aí, vamos tentar. Quem não conseguir, escreve ali porque não conseguiu, qual é a dificuldade que teve e tal, mas não deixa sem resposta, tá bom? Não deixa sem tentar. Abraço, bom estudo para todo mundo aí.